você precisa para ser feliz na vida é dar um passo pra Jesus. Ele muda a tua história, te dar nova direção. Você vai seguir a paz e ter muito amor no coração. Viver bem com a família, no seu lar ter harmonia. Ele estende a sua mão e despedaça o laço pra te abençoar. Te levanta desse chão, e quem te viu chorando vai te ver sorrindo, pois na presença dele até a tristeza salta de prazer. Jesus te ama. Te levanta desse chão, e quem te viu chorando vai te ver sorrindo, pois na presença dele até a tristeza salta de prazer. Jesus te ama. Jesus te ama. Você precisa para ser feliz na vida é dar um passo pra Jesus. Ele muda a tua história, te dar nova direção. Você vai seguir a paz e ter muito amor no coração. Viver bem com a família, no seu lar ter harmonia. Ele estende a sua mão e despedaça o laço pra te abençoar. Chorando vai te ver sorrindo, pois na presença dele até a tristeza salta de prazer. Jesus te ama. Te levanta desse chão, e quem te viu chorando vai te ver sorrindo, pois na presença dele até a tristeza salta de prazer. Jesus te ama. Jesus te ama. No livro de João, no capítulo 5, conta-se a história de um homem que há 38 anos mendigava por um único milagre. E essa história, ela começa assim. Um anjo desceu e no tanque de Betesda apareceu. Toda vez que ele agitava as águas, acontecia um milagre pra glória de Deus. Um anjo desceu e as águas agitaram outra vez, e
E o primeiro que ali mergulhava era curado para sempre dos flagelos seus. E um anjo desceu, desceu, desceu mais uma vez. E os enfermos que ali se encontravam se enfrentavam para ter a cura de Deus. Mas ali no tanque tinha um homem a lamentar, 38 anos que sofria sem parar. Não tinha amigos e ninguém pra o ajudar a colocar nas águas quando ela agitar. A solidão havia maltratado ele ali. Como alguém podia suportar sofrer assim? Era paralítico e ninguém quis ajudar. E até que um certo dia apareceu o grande eu sou, o Filho de Deus. Lá vem Jesus revolucionar a medicina. Lá vem Jesus e vem fazer o que o homem não faz. Lá vem Jesus e vem fazer o que ninguém explica. Lá vem Jesus e trouxe a cura que ninguém traz. E Jesus, se aproximando daquele homem, lhe perguntou: queres ficar curado? Aquele homem não sabia, mas quem estava ali presente era o dono do anjo, aquele que tinha e tem o poder nas mãos de curar todas as enfermidades. Mesmo sendo desprezado e humilhado, teve o privilégio do Filho de Deus. Jesus curou e o milagre aconteceu. Isso é poder de Deus. Como foi lindo de ouvir ele falar: levanta, pega a cama e anda, e vê ele andar. É assim que o meu Deus faz o que o homem não faz. Vai além da medicina. E hoje ele está aqui pra te curar. É câncer, lepra ou depressão, meu Deus pode sarar. É assim o que ele faz, o que o homem não faz. Vai além da medicina. Como foi lindo de ouvir Jesus falar: levanta, pega a cama e anda. É assim que o meu Deus faz o que o homem não faz. Vai além da medicina. E hoje ele está aqui pra te curar. É câncer, lepra ou depressão, meu Deus pode sarar. É assim o que ele faz, o que o homem não faz. Vai além da medicina. Vai além da medicina. Muito além da medicina. Ele vai além. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nesta hora. Salmo 19, a palavra do Senhor diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba que guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nos colocamos diante da tua presença com reverência e gratidão. Obrigado por mais esta oportunidade de estudar a sua palavra. Que privilégio é poder abrir as Escrituras e aprender aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ao lermos este Salmo de número 19, reconhecemos que a tua palavra é perfeita, refrigera a alma, ilumina os olhos, transforma o coração. Em um mundo cheio de vozes, cheio de opiniões, queremos ouvir a tua voz. Em um momento em que muitos procuram sinais extraordinários, nós queremos conhecer mais profundamente a sua vontade revelada nas Escrituras. Senhor, prepara o nosso coração para esta aula, para este momento de reflexão e oração da tua palavra. Retira, Senhor, toda distração, toda preocupação, toda ansiedade que possa impedir a ação do teu Espírito. Dá-nos um coração ensinável, um coração humilde, um coração sensível à sua voz. Livra-nos da incredulidade que marcou os fariseus e os saduceus, que nunca tenhamos um coração endurecido, capaz de ver os teus feitos e ainda assim duvidar da tua presença. Dá-nos, Senhor, olhos espirituais para reconhecer os teus sinais no nosso dia a dia, a tua fidelidade em cada detalhe e a tua mão conduzindo a nossa história. Pai, purifica os nossos pensamentos, assim como orou o salmista. Também nós pedimos que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Se houver em nós orgulho, religiosidade vazia, qualquer atitude que nos afaste da verdade, corrige-nos com amor e conduz-nos pelo caminho da justiça. Abençoa cada pessoa que participa desta escola de Jesus. Visita cada família, fortalece os enfermos, consola os aflitos, renova a esperança dos desanimados e derrama da tua paz sobre cada lar. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre nesta noite, que cada versículo estudado produza transformação, produza fortalecimento da fé e um compromisso ainda maior com Cristo. Nós entregamos este estudo em tuas mãos e declaramos que queremos viver pela fé, firmados na tua palavra e na revelação do teu Filho, Jesus, o Senhor Jesus. Oramos com gratidão, com confiança, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Se há alguma pessoa enferma que adentrar nesta live, no nome de Jesus seja repreendido espírito de enfermidade. Pai, abençoa os familiares deste irmão, desta irmã.
Abençoa cada vida que está adentrando a este culto, a este momento de reflexão e oração que separamos para estudar um pouco da sua palavra. Abençoa, Senhor, esta live. Nós consagramos este canal ao Senhor, esta live ao Senhor. Tudo que acontecer aqui nós consagramos a Ti, meu Deus. Visita cada lar, cada casamento, cada filho. Pai, concede o desejo do coração desta mulher, deste homem. Em nome de Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos e que seja feito o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos nesta live, no dia 1º de julho de 2016, episódio 41 da Escola de Jesus. Glória a Deus, amém? Quarta-feira, né, dia 1º, inicia-se mais um mês gelado aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que está na sua cidade, mas aqui está frio, né? Glória a Deus. Então, vamos cumprimentar alguns irmãos que estão chegando e outros que ainda irão chegar, né? Irmã Marlene Almeida, a paz do Senhor Jesus, a irmã Beatriz Martins, a irmã Daura, a irmã Maria Cristina Leite, glória a Deus, a irmã Marlene de São Miguel, a irmã Beatriz de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, a irmã Daura de Santo Ângelo, a irmã Maria Cristina de Santo Ângelo, a irmã Maria Nascimento de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, a irmã Maria Cleonice de Santo Ângelo, a irmã Maria de Lourdes de Poção, Pernambuco, a irmã Maria Denise de Santo Ângelo, um grande abraço também ao seu companheiro ali, o irmão Regis, que está na fazenda, trabalhando, ao irmão Evânio Macedo, a irmã Gláucia, a irmã Edna, a irmã Laurinha, a Laurinha da Costa, minha vizinha. Bom dia a todos vocês, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A doutora Andréia também, o presbítero Bira, a irmã Luciene de Minas Gerais, os levitas Edmilson Irene, a irmã Marieta aqui de Santo Ângelo. Estamos em oração pela sua filha, a irmã Clarice Oliveira de Santo Ângelo, a irmã Nelly Aparecida de Minas Gerais, a irmã Maria Inês Gomes também da Bahia, a irmã Gleide Moretti, que ela assiste no gravado, São Luís do Maranhão, isso, São Luís do Maranhão. A irmã Elina do Pará, a irmã Francisca de Natal, Rio Grande do Norte, né? A pastora Gemima também é do Rio Grande do Norte. A irmã Cida de Pernambuco, a irmã Ivonete de Santo Ângelo, né? Ao irmão Carlos também. Toda a família de vocês, em nome de Jesus. A irmã Elísia de São Paulo, a irmã Juliana Feijão, do Rio de Janeiro, a irmã, deixa eu lembrar o nome da irmã Inês, que eu acho que eu não falei, né? A irmã Inês é de Caxias do Sul, glória a Deus. E você que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, vai compartilhando essa live, vai deixando o teu like para fortalecer o canal, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, glória a Deus. Então vamos lá, hoje, episódio 41 da Escola de Jesus, glórias a Deus. Então vamos lá. Hoje o tema é: os fariseus pedem um sinal do céu, quando a incredulidade exige provas, e aí a fé reconhece a presença de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Se você não pode abrir, você não está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, mas eu posso passar na tela para você. Amém? Eu posso passar. Nós vamos ler Mateus 16, dos versículos 1 ao 4. Amém? Eu vou colocar aqui os slides para você, glória a Deus. Vamos lá, vamos ler juntas e juntos. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, glória a Deus. E chegando a eles,
os fariseus e os saduceus para o experimentarem. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal. Vamos lá, vamos para o versículo 2. Mateus 16, versículo 2. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Versículo 3. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Vamos ficar nesses 4 versículos aqui hoje. Nós chegamos em um momento muito importante aqui do ministério de Jesus. Até aqui, Mateus registrou inúmeros milagres. Jesus curou cegos. Se você ler mais ali acima, no capítulo 15, ali mais adiante, aonde nós estudamos ontem, Jesus curou cegos, curou paralíticos, purificou leprosos, expulsou demônios, acalmou tempestade, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, multiplicou pães 2 vezes, você viu na live de ontem, né, no episódio 40. Então, ele curou a mulher cananeia, como nós também já estudamos aqui. Ele curou multidões inteiras, ou seja, nenhum personagem da história bíblica havia realizado tantos sinais públicos quanto Jesus realizou. E mesmo assim, os líderes religiosos ainda dizem: mostra-nos um sinal do céu. Então aqui nós encontramos uma das maiores tragédias espirituais da Bíblia. É possível estar muito perto de Jesus, como eles estavam, e ainda permanecer completamente cego espiritual. Uma cegueira espiritual. Os saduceus, ali os escribas andavam ali observando tudo que Jesus estava fazendo. No capítulo anterior, no capítulo 15, Jesus havia acabado de realizar a segunda multiplicação dos peixes e dos pães, como nós vimos ontem. Milhares de pessoas foram alimentadas. Todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 7 cestos. Então, logo depois deste grande milagre, o que acontece? Jesus atravessa o mar da Galileia. É exatamente nesse momento em que surgem novamente ali, quem? Fariseus e saduceus. Eles não vêm para aprender com Jesus. Eles não vêm para ouvir Jesus, como a multidão queria ouvir Jesus. Estavam ali maravilhadas, estavam sendo alimentadas, tanto espiritualmente como no físico. Eles não vinham para aprender com Jesus, os escribas e os fariseus, os religiosos. Eles não vinham para adorar Jesus. Mateus aqui no texto deixa claro, vieram para experimentá-lo. A palavra grega usada aqui indica a ideia de colocar alguém à prova, experimentar, colocar alguém à prova, testar, tentar, como quem procura um motivo para acusar. Quantas vezes pessoas têm procurado em nós motivos para nos acusar? Você já passou por esta situação? Pois bem, é a mesma atitude de Satanás ao sentar do lado de Jesus no deserto. Aí você confere lá em Mateus 4. Ou seja,
Eles não estavam procurando a verdade, eles estavam procurando argumentos para rejeitar Jesus. E hoje não é diferente. Quantos procuram argumentos para não receber a Cristo no coração, para largar as velhas práticas, para andar na palavra de Deus? Amém? Uma aliança improvável. Um detalhe impressionante desse texto é que Mateus diz: vieram os fariseus e os saduceus. Isso parece normal para quem lê rapidamente, mas nós estamos aqui para meditar na palavra, para refletir. Isso parece normal para quem lê rapidamente, repito. Mas, historicamente, isto era algo extremamente incomum. Fariseus e saduceus eram grupos rivais. Discordavam praticamente de tudo. Quem eram os fariseus? Você lembra que eu falei em alguns estudos passados aqui dentro da escola de Jesus, em alguns episódios atrás? Os fariseus eram extremamente religiosos com a lei. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos, nos espíritos, na tradição oral, na chegada do Messias. O problema deles não era a falta de religião. O problema era o excesso de religiosidade sem transformação. Colocavam, como eu já falei nos outros estudos, as tradições humanas acima do verdadeiro propósito da lei. Então, Jesus o comparou como o quê? Sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram completamente diferentes. Eram compostos principalmente pela elite sacerdotal. Sim, tinham grande influência política. Aceitavam apenas o Pentateuco, aceitavam apenas os 5 livros de Moisés como autoridade espiritual. Eles aceitavam os 5 livros de Moisés como autoridade espiritual, como autoridade principal. Então eles não acreditavam no quê? Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam em anjos, em espíritos, na vida após a morte. Eles eram muito mais racionalistas. Buscavam preservar seus interesses e posição diante do povo. E o que os uniu? O que uniu eles ali? Normalmente, eles eram adversários, mas havia ali alguém que ameaçava os dois, saduceus, escribas, fariseus. Havia alguém que ameaçava eles. Quem? Jesus. Eles se sentiam ameaçados por Jesus. Quando Cristo confrontava o pecado, e vou além, quando Cristo confronta o pecado, até inimigos podem se unir para resistir à verdade. Então, isso já havia acontecido no Antigo Testamento. Pilatos e Herodes também se tornaram amigos no julgamento de Jesus. Você encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 23. O pecado, muitas vezes, une pessoas quando o objetivo é rejeitar Deus. O pecado se atrai, ele une aquelas pessoas que não querem obedecer a Cristo. Então, Israel vivia num período
de enorme expectativa messiânica, havia uma promessa de cerca de 400 anos sem profeta, desde Malaquias. Então, durante esse silêncio de 400 e poucos anos, o povo aguardava ansiosamente a chegada do Messias. E quando Jesus apareceu, curou enfermos, expulsou demônios, pregou com autoridade, cumpriu profecias. Mas os líderes religiosos recusaram-se a reconhecer aquilo que estava diante dos seus próprios olhos. Jesus estava ali e eles não reconheciam. Eles eram duros de coração. O problema era a falta de evidências? Não, o problema era a dureza do coração deles. E aí eles pedem um sinal. Eles dizem: mostra-nos um sinal do céu. Mas espera um pouquinho, espera um momento aí. Jesus já havia realizado sinais suficientes para qualquer pessoa sincera. Ele curou, ele libertou, ele alimentou e por aí afora. Por que pediram outro sinal? Porque eles não queriam crer. A resposta é que eles não queriam crer. Na mente deles, a mentalidade deles, os milagres realizados por Jesus ainda eram insuficientes. Mas o que então que eles esperavam? Fogo caindo do céu, como Elias? O sol parando, como nos dias de Josué? Sinais cósmicos extraordinários? O que eles estavam esperando? Mas na realidade não importava qual sinal Jesus realizasse, porque eles já tinham decidido no coração a não crer. E quem decide não crer sempre vai encontrar uma desculpa. Você já viu aquela pessoa que ela não quer buscar a Deus, ela sempre arruma uma desculpa. Ou se convida para ir na casa de Deus. Ah, hoje eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, não, mas hoje está muito frio, hoje está muito quente. Não, outro dia eu vou. Aí outro dia a pessoa convida. Hoje ainda não vai dar, mas assim que der eu vou. E aí, esses homens eram incrédulos. E a incredulidade nunca fica satisfeita. Então, qual é o maior perigo espiritual, você sabe? Sabe que esse texto aqui revela uma situação muito séria. Nem sempre quem pede mais sinais deseja conhecer a Deus. Eles não queriam conhecer a Deus, eles não queriam acreditar. Às vezes desejam um sinal, como foi no caso deles aqui desse texto, os fariseus e os saduceus. Eles queriam um sinal para quê? Para não obedecer. Para adiar a decisão de obedecer, muitas vezes acontece. Há pessoas que dizem assim, vamos trazer para nós hoje, para a realidade atual, século 21. Há pessoas que dizem, se Deus fizer isso, se acontecer aquilo, se eu receber tal confirmação, se eu sentir no coração, mas Deus já falou por meio da sua palavra. Já enviou seu filho Jesus. Mas que sinais ainda? Já demonstrou seu amor na cruz do Calvário.
O problema não é a falta de revelação. O problema é a disposição de abrir o coração para receber a verdade, a palavra. Observe a sequência dos fatos. Quem está acompanhando a Escola de Jesus vai entender. No capítulo 15, que nós já estudamos, uma multidão simples segue Jesus por 3 dias. Esta multidão confia nele, recebe o alimento. Esta multidão é abençoada. Pessoas simples. Agora, aqui no capítulo 16, os líderes religiosos se aproximam. Eles conhecem profundamente as Escrituras, mas eles não reconhecem o autor das Escrituras. Entendem? Eles estão na letra. A letra mata, o Espírito vivifica. Os simples creram, os especialistas rejeitaram. Olha como a coisa é. É um contraste impressionante. Os simples, humildes, creram, receberam, foram alimentados, caminharam com Jesus. Agora aqueles que se dizem os entendidos, né? Os especialistas, aqueles que sabem, não reconheceram Jesus, rejeitaram Jesus. Isso nos lembra algumas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. 1 Coríntios 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. Depois você lê lá. Conhecimento sem humildade pode endurecer o coração. Então, a grande lição histórica. Mateus aqui está preparando seus leitores para mostrar algo importante. A partir daqui, a oposição contra Jesus só aumenta, é intensificado a partir daqui. Os confrontos ficam mais frequentes. Eles começaram a perseguir mais. Os líderes religiosos tornaram-se cada vez mais decididos em eliminar Jesus. Olha só, aqueles que se dizem conhecer a Deus. E ao mesmo tempo Jesus começa a preparar os seus discípulos para a cruz. O caminho para Jerusalém está se aproximando. O conflito entre a luz e as trevas torna-se cada vez mais evidente. E o que nós podemos aplicar nos dias de hoje? Você pensa que nós não vivemos uma geração parecida com aquela? Muitas pessoas dizem, se Deus aparecer, se Deus me falar, se Deus me tocar, se eu ver um milagre, se eu receber um sinal. Mas a maior revelação, Deus já deu através de Jesus Cristo. A fé cristã não é construída sobre uma busca incessante por experiências extraordinárias, mas sobre a confiança no Senhor revelada nas Escrituras. Os fariseus, eles tinham a lei. Os saduceus tinham influência. Mas ambos deixam escapar o essencial. O que é? O que é esse essencial? Reconhecer o Filho de Deus
que estava diante dos olhos deles. Então a pergunta que esse texto nos faz é profundamente pessoal. Quando Deus fala pela sua palavra, eu obedeço ou eu continuo esperando um sinal que justifique a minha demora em responder? O que você acha? Quem endurece o coração nunca vai achar suficiente a evidência de Deus que está na palavra. A incredulidade sempre pede mais um sinal, mas a fé responde com obediência. E o maior milagre não é ver o sinal do céu, mas reconhecer o Salvador que já veio ao mundo. Então é possível sim conhecer a Bíblia e ainda assim não conhecer a Cristo, o Cristo da Bíblia. A fé madura não depende de sinais extraordinários, ela descansa na fidelidade de Deus, na fidelidade da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, depois que nós entendemos aqui o contexto histórico, a tensão entre fariseus e saduceus, o endurecimento espiritual daqueles líderes, nós estamos prontos agora para examinar aqui versículo por versículo. E aí nós veremos que Jesus não apenas responde ao pedido deles, mas revela um diagnóstico espiritual que continua extremamente atual para a igreja e para o mundo. Vamos ver aqui então, versículo por versículo. Olha só, vamos ler novamente, vamos amadurecer a nossa fé, vamos continuar meditando. Olha só, Mateus 16:1, vamos recapitular aqui. E chegando-se a ele os fariseus e os saduceus para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Vou deixar a tela aqui e vamos meditando. Vamos lá. Jesus nunca se escondia, certo? Depois de realizar grandes milagres, ele permanecia o quê? Acessível. Jesus sempre foi acessível. Mas nem todos que se aproximavam de Jesus tinham boas intenções. Então essa é uma grande lição. Nem toda aproximação significa conversão. Há pessoas que frequentam a igreja, leem a Bíblia, ouvem sermões, mas nunca abriram verdadeiramente o coração para Cristo. A proximidade física nunca substitui a entrega espiritual. Os fariseus aqui, os saduceus, Mateus está trazendo aqui uma questão e está fazendo questão de registrar algo extraordinário nesse texto. Dois grupos completamente diferentes aparecem juntos. Historicamente, isso era quase impossível. Nós já estudamos, os fariseus defendiam rigorosamente a lei, eles criam na ressurreição, nos anjos, na existência espiritual. Eram muito respeitados pelo povo. Os saduceus, em contrapartida, eram aristocratas. Você já ouviu falar? Aristocratas. O quê? Eles controlavam o templo. Eles não criam na ressurreição. Eles não criam em anjos e eram aliados do poder político romano. Então você vê que tinham enormes diferenças. Mas agora eles possuem um objetivo
comum eliminar Jesus. Então nós tiramos uma lição aqui nesse versículo. Quando Cristo confronta o pecado, até adversários podem unir forças. Isso continua acontecendo hoje. Muitas pessoas que discordam em quase tudo acabam se unindo para combater os valores do Evangelho. Jesus já havia dito: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Eles queriam experimentar Jesus. Então, eles queriam testar Jesus, colocar à prova. Eles queriam tentar. Eles queriam armar uma armadilha. E é exatamente a mesma palavra usada em Mateus 4, quando Satanás tentou Jesus no deserto. E isso mostra que aqueles líderes não estavam procurando aprender. Já haviam decidido rejeitá-lo. Queriam apenas encontrar um motivo para desacreditá-lo diante do povo. Eu posso citar aqui paralelamente a esse versículo que está na tela, em Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como os tentastes em Massá. Israel colocou Deus à prova no deserto, exigindo provas da sua presença, mesmo depois de tantos milagres. Jesus havia citado esse texto ao responder às tentações de Satanás. Agora, novamente, homens tentam colocar Deus à prova. Em Hebreus fala: não endureceis o vosso coração como na provocação, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então o autor de Hebreus faz um alerta. Um coração endurecido continua exigindo provas, mesmo diante das evidências da fidelidade de Deus. Você lembra que está escrito sobre Faraó no Egito? Mesmo depois das 10 pragas, mesmo vendo milagres extraordinários, o coração de Faraó permaneceu endurecido. O problema nunca foi a ausência de sinais, foi a ausência de arrependimento. Da mesma forma, os fariseus tinham visto inúmeros milagres e ainda assim recusavam-se a crer. Então existe um grande perigo espiritual. Às vezes pensamos: se Deus fizer mais um milagre, se Deus responder da forma que eu estou pedindo, se Deus me mostrar outro sinal, mas talvez Deus esteja dizendo: eu já falei pela minha palavra. O problema nem sempre é falta de sinais, às vezes é a falta de disposição para obedecer. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Nem todos que procuram Jesus desejam conhecê-lo. A religiosidade pode esconder um coração endurecido. Quem não deseja obedecer sempre encontrará uma desculpa para não crer. Às vezes a pessoa diz que crê: Deus é um só, eu creio em Deus. E aí ela está querendo não obedecer, ela está encontrando uma desculpa para não crer. E a incredulidade não se cura com mais e mais milagres, mas com arrependimento. O problema é que o povo não está querendo se arrepender. Quem fecha o coração nunca abrirá os olhos, mesmo diante do maior milagre. Quantos milagres Deus já fez na vida das pessoas, e quando vem a dificuldade, elas esquecem do que Deus já fez.
E o problema dos fariseus não era a falta de evidências, como nós já falamos, mas era excesso de orgulho. A religiosidade aproxima o corpo de Cristo. Somente a fé aproxima o coração. Não adianta aproximar o corpo se o coração está longe. Então a incredulidade sempre faz novas exigências. A fé responde com a obediência. A tua fé vai responder com obediência. Muitos não querem mais obedecer a palavra, muitos querem ficar nas regras, na religiosidade. Eu conheço a palavra, eu sei como é. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Pediram-lhes que lhes mostrasse algum sinal do céu. Eles queriam um sinal do céu. Jesus já havia curado, já havia feito a multiplicação dos pães, ressuscitado mortos, expulsado demônios, acalmado tempestades. Nós já falamos isso no início, andando sobre as águas. Mas é bom nós repetirmos, porque mediante a tantos milagres que Jesus fez, o que aqueles homens estavam ali pedindo um sinal do céu? Eles disseram: queremos um sinal do céu. E na tradição judaica, alguns esperavam sinais cósmicos, extraordinários, para que fosse autenticado o Messias, como fogo descendo do céu, como esses fenômenos celestiais, manifestações semelhantes, como eu falei antes, a de Elias, de Josué. Mas Jesus já era o maior sinal enviado por Deus. Ele é o maior sinal enviado por Deus. Eles estavam diante de Jesus, diante do Messias que eles estavam esperando, mas eles não conseguiam reconhecer. Lá em Isaías 7,14 fala assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. O maior sinal prometido por Deus já havia sido dado. O nascimento do Emanuel, que você sabe o que quer dizer. Deus conosco. Glória a Deus, aleluias. Então, vamos trazer aqui um texto paralelo, um versículo paralelo de João 20, 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Imagina aqueles fariseus ali, aqueles escribas fariseus estavam ali, os religiosos, vendo tudo o que Jesus estava fazendo e ainda vão pedir um sinal do céu.
como tem hoje, as pessoas aprendiam a interpretar a cor do céu, a direção dos ventos e a formação das nuvens para prever mudanças do clima. Jesus usa um exemplo conhecido por todos, você está vendo aí na tela, para mostrar um contraste. Aqueles líderes conseguiam interpretar os sinais da natureza, mas não percebiam os sinais espirituais que Deus estava realizando diante deles. Então, eles eram especialistas em observar o céu, mas ignoravam o Deus que havia criado os céus. Quando é chegada a tarde, Jesus parte de uma realidade simples da vida cotidiana. Os líderes religiosos, eles tinham conhecimento para prever o tempo. Esse conhecimento era útil, sim, mas eles davam mais atenção ao clima do que à manifestação do reino de Deus. É isso que eu quero explicar aqui. Há pessoas que conhecem profundamente economia, política, tecnologia, ciência, mas nunca dedicam tempo para conhecer a vontade de Deus. E aí, Jesus usa uma palavra muito forte: hipócritas. Sabe, a palavra grega hipócrites significava originalmente ator de teatro, alguém que usava máscaras para representar um personagem. Jesus está dizendo: vocês representam uma espiritualidade que não corresponde ao verdadeiro estado do coração. Eles aparentavam santidade, conheciam sim as Escrituras, ensinavam o povo, mas não reconheceram o próprio Messias. E aí Jesus disse: sabeis discernir a face do céu. Discernir significa distinguir, significa avaliar e compreender. Eles possuíam discernimento para outros assuntos, para assuntos terrenos. Faltava o que então, amados irmãos? Faltava discernimento espiritual. E aí Jesus disse: e não conheceis os sinais dos tempos? Está aí na tela para você acompanhar. A última frase. E não conheceis os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos eram todas as evidências de que o reino de Deus havia chegado. O cumprimento das profecias messiânicas, os milagres realizados por Jesus, sua autoridade ao ensinar, a libertação dos oprimidos, a manifestação da misericórdia de Deus, o chamado ao arrependimento. Oh glória! Tudo isso apontava claramente para Cristo. Mesmo assim, eles permaneceram cegos. Amém? Deus não procura pessoas perfeitas, mas procura pessoas sinceras. É melhor um pecador arrependido do que um religioso que apenas representa uma vida espiritual. Então, discernir, no sentido bíblico, discernir é enxergar além da aparência, é compreender aquilo que Deus está fazendo. Discernimento espiritual nasce da comunhão com Deus e da ação do Espírito Santo. E ali, sinais dos tempos, não se refere apenas aos acontecimentos futuros, refere-se principalmente ao momento histórico em que Deus estava cumprindo suas promessas através da vinda do Messias. Amém?
Isaías 35 foi o que mais profetizou acerca de Jesus. E ele diz lá em Isaías 35, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Aleluias, glória a Deus. Então esses milagres eram sinais claros da chegada de Jesus. Jesus estava cumprindo exatamente estas profecias. Posso falar de Daniel 9, que diz: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Daniel já estava anunciando a vinda de Jesus, do Messias. Os líderes religiosos conheciam esta profecia, mas não perceberam o quê? O cumprimento desta profecia. E no Novo Testamento, em Lucas 12, Jesus repete esse mesmo ensinamento. Sabeis interpretar a aparência da terra e do céu. Como não sabeis interpretar o tempo presente? João 5,39, examinais as Escrituras, e são elas que de mim testificam. Toda a Escritura apontava para Cristo. O problema não era a falta de conhecimento, o problema era a falta de fé. E o problema hoje é a falta de fé. Como diz em 2 Coríntios 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A incredulidade produz cegueira espiritual. Glória a Deus. Aleluias. Então, esta passagem fala diretamente a nós, a igreja dos nossos dias. Não pense que tudo que nós aprendemos na Bíblia era. Não, era, é e será. A Bíblia é a mesma ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz, está escrito, passam céus e terra, mas a minha palavra não passará. Nós vivemos pela mídia, por todos os lados, cercados de informações. Nós sabemos muitas vezes interpretar gráficos, notícias, economia, tecnologia, mas será que estamos discernindo aquilo que Deus está fazendo? Você está discernindo aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Você está discernindo a missão que Deus colocou nas tuas mãos para fazer? Você está discernindo que quando você orou, você clamou a Deus, Deus está trabalhando nesta causa? Você está, mesmo sem enxergar movimentos, você está crendo, você está discernindo que Deus está trabalhando no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, com os teus filhos? Será que nós estamos discernindo aquilo que Deus está fazendo? Será que percebemos quando Deus fala conosco ou nós estamos desapercebidos? Você está entendendo quando Deus está falando com você, até numa palavra como essa, até numa live como essa, que às vezes as pessoas entram, saem e não conseguem ouvir, não conseguem descer ao coração a palavra. Ah, mas é 1h e pouco. Às vezes na live da oração à noite as pessoas entram, colocam lá um pedido de oração, ou colocam lá uma propaganda e saem da live. Não é desta forma que Deus opera. E será que nós reconhecemos as oportunidades que passam na nossa frente, que Deus coloca diante de nós?
É por isso que não podemos estar desapercebidos. Aqueles religiosos estavam desapercebidos. O Messias que eles esperavam estava diante deles e eles não reconheceram. Há pessoas que passam horas acompanhando notícias ruins. Mataram fulano. Tu viu o que aconteceu com a fulana, Beltrana, e isso, e aquilo, aquele outro? Mas poucos minutos ou nenhum na palavra, querendo saber da palavra. Aí notícias trágicas, porque quando nós vamos ali ver as notícias, são poucas notícias boas, e a pessoa vai colocando para dentro aqui, daqui a pouco a pessoa já está triste, já está meio depressiva, meu Deus, fulano morreu, ciclano foi atropelado, e assim por diante. Viu que a fulana morreu, o outro... Aí começa a propagar notícia ruim, começa a comentar, e começa a não ter tempo para meditar nas Escrituras. Elas conhecem tudo sobre o mundo, mas pouco sobre Deus. Que nós não venhamos a ser assim. Que você tenha sede desta água viva que é a palavra de Deus. Que você tenha fome desse pão que é a palavra de Deus. Então, Jesus está nos convidando a desenvolver uma sensibilidade espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor diariamente: Senhor, abre os nossos olhos para enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, para que eu não venha ser incrédula, para que eu não venha duvidar. Fortalece a minha fé. Você entende o que Jesus está ensinando? Por que a escola de Jesus? São os ensinamentos de Jesus. Nós já estamos aqui em 41 lives dentro do livro de Mateus. E estamos a recém no capítulo 16. Quantos ensinamentos! Então é possível prever a chuva e ainda assim não perceber que Deus está falando. Deus está falando. Ô glória! Quem conhece apenas os sinais da terra pode perder o quê? Os sinais do céu. Você se preocupa tanto com os sinais da terra e está perdendo os sinais do céu. E a maior cegueira não é a dos olhos, mas daqui, ó. A maior cegueira é do coração. O discernimento espiritual nasce aos pés de Cristo. Amém? Não basta conhecer as profecias, é preciso reconhecer o cumprimento delas em Jesus. A religiosidade vê milagres, mas a fé reconhece o Salvador. Glória a Deus. Deus continua falando. E a pergunta é: posso fazer a pergunta? Temos ouvidos para ouvir e olhos para discernir? Será que nós temos ouvidos para ouvir e olhos para discernir? Então vamos lá, daqui a pouquinho já encerramos. Vamos para o versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Eu vou deixar um pouquinho aí na tela. Aqui no versículo 4, Jesus faz uma das declarações mais solenes do seu ministério. Ele denuncia a incredulidade daquela geração e afirma que nenhum outro sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas.
Então esta resposta aponta diretamente para a sua morte, sepultamento e ressurreição, revelando que o maior sinal de Deus para a humanidade não seria um espetáculo no céu, mas a vitória de Cristo sobre a morte. Esse será o clímax do estudo no encerramento aqui desse desenvolvimento. Amém? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E aí Jesus se retirou. E aí encerra o confronto entre Jesus e os líderes religiosos. Depois de ouvir o pedido deles e revelar sua cegueira espiritual, Jesus faz um diagnóstico da condição daquela geração. Ele não apenas responde ao pedido de um sinal, ele revela o verdadeiro problema. Nunca foi a falta de milagres. O problema sempre foi o coração endurecido. Amém? Aqueles líderes continuavam exigindo novas provas, novos sinais. Então Jesus disse: não darei outro sinal além do sinal de Jonas. E aí você sabe, essa resposta já aponta diretamente para a sua morte, seu sepultamento e sua gloriosa ressurreição. Então vamos lá, uma geração má. Jesus não está dizendo que todas as pessoas daquela época eram más. Ele está falando da geração que rejeitou a revelação de Deus. A palavra má indica perversidade moral. É um coração que não conhece a verdade, mas escolhe rejeitar. É uma geração adúltera. Jesus utiliza uma linguagem muito conhecida do Antigo Testamento. O adultério aqui não é apenas físico, é espiritual. Sempre que Israel abandonava Deus para seguir outros deuses, os profetas chamavam isso de adultério espiritual. Esses líderes afirmavam servir ao Senhor, mas os seus corações estavam longe dele. E aqui tem uma palavra importante, adúltera. No Antigo Testamento, Deus descreve sua relação com Israel como a de um marido fiel com a sua esposa. Quando o povo abandonava esta aliança, cometia adultério espiritual. Jesus aplica esta mesma imagem aos líderes religiosos. Eles mantinham aparência de fidelidade, mas rejeitavam o próprio Filho de Deus. Pede um sinal. A incredulidade nunca está satisfeita, sempre pede mais. Mesmo diante dos maiores milagres, quem decidiu não crer encontrará uma nova exigência. E Jesus disse que nenhum sinal lhe será dado. Jesus não diz que nunca mais faria milagres. Ele continuaria realizando milagres. O que ele está dizendo é que nenhum sinal convencerá quem decidiu permanecer incrédulo. Milagres podem impressionar, mas somente o Espírito Santo transforma o coração. E quando ele disse, senão o sinal do profeta Jonas, aqui encontramos o centro da passagem. Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Depois saiu vivo. E da mesma forma, Jesus morreria, seria sepultado e ao 3º dia ressuscitaria. E foi o que aconteceu. E a ressurreição seria o maior sinal de toda a história. Então o significado do sinal de Jonas. Jonas foi enviado aos ninivitas. Lá em Nínive, ninivitas. Sua mensagem levou aquela cidade ao quê? Ao arrependimento.
Jesus é infinitamente maior que Jonas. Sua morte e ressurreição oferecem salvação não apenas para uma cidade, mas para toda a humanidade. Jonas anunciou julgamento. Hoje, Jesus oferece graça antes do julgamento. Jonas quase desistiu da missão. Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Jonas foi um sinal para Nínive. Jonas foi um sinal para Nínive. Mas Cristo é o sinal definitivo para todas as nações. Jonas 1,17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Esse acontecimento torna-se uma figura profética da morte e da ressurreição de Cristo. Eu posso falar de Oséias 6, que nos versículos primeiros ali diz: ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Embora o contexto seja a restauração de Israel, muitos intérpretes cristãos veem nesse texto um eco da esperança que encontra o seu pleno cumprimento da ressurreição, na ressurreição de Cristo. Amém? Mateus 12:40 vai dizer: pois como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias, 3 noites no coração da terra. O próprio Senhor Jesus explica o significado do sinal de Jonas. Romanos 1,4, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição autêntica, publicamente, é Jesus. É uma autenticidade, a ressurreição, ela autentica publicamente quem Jesus é. Em outras palavras. Então, em 1 Coríntios vem dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então este é o centro da mensagem do Evangelho. Os ninivitas, eles ouviram Jonas. Eles se arrependeram imediatamente. Eles não pediram novos sinais. Eles creram na palavra. Tomé precisou ver para acreditar. Mesmo assim, Jesus declarou: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós já falamos várias vezes do ladrão na cruz. Ele não viu milagres. Ele não testemunhou a multiplicação dos pães, mas mesmo assim ele reconheceu Jesus como rei e recebeu a promessa da vida eterna. Então a verdadeira fé nasce da revelação de Deus ao coração. Nós vivemos numa geração que busca, como eu falei antes, grandes experiências. Muitos procuram manifestações espetaculares, mas dedicam pouco tempo à oração, ao arrependimento, ao estudo das Escrituras. E Jesus nos ensina que o maior sinal já foi dado. A cruz vazia, o túmulo vazio,
o Cristo ressuscitado. Nossa fé é fundamentada neste acontecimento histórico. Nós não precisamos de novos sinais para confiar em Deus. Precisamos viver à luz do maior sinal que Ele já concedeu. E aí Jesus retirou-se, deixou eles e retirou-se ali no último versículo, né? Na última fala ali do último versículo, Jesus deixou-os e retirou-se. Então Jesus encerra a conversa. Ele não insiste, ele não debate, ele não tenta convencer aqueles religiosos que tinham o coração endurecido. Há momentos em que Jesus fala repetidamente, várias vezes, mas quando a verdade é continuamente rejeitada, resta apenas o silêncio. Muitas pessoas se incomodam com o silêncio. E isso nos lembra que a graça deve ser recebida enquanto o Senhor nos chama. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Está lá no livro de Isaías. Lá em Hebreus 3,15 fala: hoje se ouvires a voz do teu Deus, se ouvires a sua voz, né? Não endureçais o vosso coração. Amém? Então, Jesus nos ensina com esse tempo em que meditamos aqui acerca desta palavra, que o maior sinal de Deus é a morte e a ressurreição de Cristo. Um coração endurecido nunca vai ficar satisfeito com novas evidências. E a verdadeira fé nasce da obediência à palavra. Deus, no tempo chamado hoje, continua chamando pessoas ao arrependimento. Pessoas estão adiando a resposta ao Evangelho. O tempo está passando. A oportunidade está passando. A oportunidade de ouvir a voz de Deus não está sendo valorizada. E deve ser valorizada hoje. Amém? Talvez alguém aí esteja esperando que Deus faça algo extraordinário para depois seguir a Jesus. Mas Cristo pergunta hoje: o que mais poderia ser feito além da cruz? O Filho de Deus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo, nos deixou a sua palavra e o maior sinal já foi dado. Agora, a resposta depende do nosso coração. Glória a Deus. Qual a resposta você tem dado a Jesus? Quem rejeita a cruz jamais vai ficar satisfeito com qualquer outro sinal. O túmulo vazio é o maior argumento da fé cristã. Deus não nos chamou para viver procurando sinais. Deus nos chamou para seguir o Salvador, para aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, é o tempo chamado hoje. Aceite a Cristo como teu único e suficiente Salvador. O maior milagre não é ver um prodígio, é nascer de novo em Cristo Jesus. E a ressurreição é o sinal definitivo que Jesus é o Filho de Deus.
Então, enquanto muitos querem novas provas, Cristo continua oferecendo salvação de graça. Amém? Você orou, você recebeu esta palavra com fé? Então, os religiosos tinham um coração duro para crer. Jesus havia realizado milagres incontáveis. Cegos enxergando, coxos andando, leprosos purificados, endemoniados sendo libertos, mortos ressuscitavam, famintos eram alimentados. Mesmo assim, aqueles homens chegaram diante de Cristo dizendo: queremos um sinal. Não tem fundamento. A incredulidade nunca ficará satisfeita. A pessoa sempre vai pedir mais confirmação, mais uma confirmação, mais uma confirmação. Sempre vai esperar mais um sinal, mais um sinal. Os incrédulos. Sempre vai começar a colocar condição para obedecer a palavra. Ah, eu só vou obedecer se eu ver isso acontecer. Ah, eu só vou obedecer se eu sentir no coração. Quando eu sentir, eu vou obedecer. Mas a fé verdadeira não vive colocando Deus à prova. A fé responde com confiança e obediência. Então, nós temos grandes lições aqui. Dentre elas, a religiosidade não substitui um relacionamento com Deus. Os fariseus conheciam as Escrituras profundamente. Os saduceus ocupavam posições importantes no templo. Ambos eram reconhecidos pelo povo, mas não reconheceram o Filho de Deus quando estavam na frente deles. E isso é um alerta para nós. É possível frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, cantar louvores, exercer um ministério e ainda assim permitir que o coração se afaste de Cristo. Entenda uma coisa: Deus não procura pessoas religiosas, não. Procura discípulos que o amem de todo o coração. Nós temos que aprender a discernir os tempos espirituais. Amém? Glória a Deus. Então, o maior sinal já foi dado. Jesus Cristo. Aleluias. Quem vive da palavra permanece firme. Mesmo quando não vê os milagres todos os dias. Nunca endureça o seu coração. Talvez a frase mais triste dessa passagem seja a última. E deixando-os, retirou-se. Jesus foi embora. Eles tiveram a oportunidade de ouvir. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir. Eles preferiram permanecer na incredulidade. E você? Você quer permanecer na fé, crendo? Ou você prefere permanecer na incredulidade? Quantas pessoas fazem isso hoje? O Senhor fala, convida, corrige, chama ao arrependimento, mas muitos continuam adiando esta decisão. Por isso que eu citei Hebreus 3:15. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Quantos podem dizer amém?
Aleluias. Antes de nós encerrarmos esta mensagem, eu quero deixar uma reflexão ao teu coração, para você perguntar para você mesma, para você mesmo. Eu tenho buscado mais sinais do que intimidade com Cristo? A minha fé depende de circunstâncias ou ela está firmada na palavra? Eu tenho discernido aquilo que Deus está fazendo na minha vida? Existe alguma área em que ainda eu estou endurecendo o meu coração? Eu tenho obedecido quando Deus fala, ou eu continuo esperando mais confirmações? O Cristo ressuscitado é realmente o centro da minha vida? Hoje, Jesus continua olhando para nós e fazendo a mesma pergunta que fez aquela geração. Não porque lhe falte sinais para mostrar, imagina, mas porque Jesus deseja encontrar um coração disposto a crer. A cruz já foi levantada, o sangue já foi derramado, o túmulo já está vazio, o Espírito Santo já foi enviado, a palavra já foi revelada, o convite permanece aberto. Não espere um novo sinal. Responda hoje ao chamado de Cristo, creia nele, obedeça a sua palavra e caminhe todos os dias na certeza que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo e o Senhor da nossa vida. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você creu nesta palavra de hoje? Se você crê, diz glória a Deus. Se você crê, diga amém, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento, aleluias. Vamos fazer como o salmista fez: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um coração inabalável. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. No Salmo 40, a palavra nos diz: esperei com paciência no Senhor. Você tem esperado com paciência no Senhor? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado para conosco, e também os teus desígnios. Ninguém há que possa igualar a ti. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós encerramos este episódio da Escola de Jesus
com um coração cheio de gratidão pela sua palavra. Obrigado, porque hoje o Senhor nos ensinou que a verdadeira fé não vive procurando sinais, mas descansa na certeza de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vive para sempre. Assim como Davi declarou no Salmo 40, nós também afirmamos que esperamos no Senhor. Quantas vezes o Senhor se inclinou para nós, ouviu o nosso clamor e nos sustentou quando não havia mais esperança. Obrigado por cada livramento, por cada resposta de oração e por cada demonstração da tua fidelidade. Pai, guarda-nos de um coração incrédulo e endurecido, livra-nos da religiosidade vazia e dá-nos um espírito humilde, sensível à sua voz e disposto a obedecer. Que nunca sejamos como aqueles que viram tantos milagres e ainda assim rejeitaram o seu filho. Pedimos que o Senhor firme os nossos pés sobre a rocha, que é Cristo. Quando vierem as tempestades, mantém-nos firmes, Senhor. Quando surgirem dúvidas, fortalece a nossa fé. Quando enfrentarmos provações, lembra-nos de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer a Tua vontade em nosso tempo. Que os nossos olhos estejam atentos àquilo que o Senhor está fazendo e que o nosso coração responda com obediência e confiança. Abençoa cada família representada nesta oração. Eu apresento aqui ao Senhor este caderno de oração, cada pedido de oração que chega até nós, que chega à Tua igreja. Consola aqueles que choram, fortalece os desanimados, abre portas para os que procuram trabalho, restaura os lares e derrama a Tua paz sobre cada oração. Eu coloco diante do Senhor a Denise, Pai, aonde neste momento ela está fazendo ali um procedimento cirúrgico, meu Deus. Entra naquela sala, Pai, coloca as mãos sobre aqueles médicos, instrui, Senhor, entra naquele hospital, ali na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, meu Deus, adentra aquela sala, faça um milagre, derrama da Tua glória sobre aquele lugar, nos dá esse testemunho para contar, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua cura adentre ao corpo dela, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Eu creio nesse milagre. Eu não estou vendo, mas eu creio sem ver. Eu confio no Senhor. Nossos filhos estão entregues nas Tuas mãos, a nossa família está nas Tuas mãos. Que nós possamos sair daqui, deste culto, desta live, deste ensinamento, decididos a viver pela fé, alimentando-nos todos os dias da Tua palavra e caminhando em comunhão com o Senhor. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e declaramos que confiamos no Senhor hoje e sempre. Cada um aqui desta live eu entrego nas Tuas mãos, cada pedido, cada situação, cada família, cada casamento, cada filho, cada parente de perto e de longe. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você orou com fé, diga amém, diga graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor. O teu amém carimba esta oração, o teu amém sela esta oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
próximo vídeo. Tchau!